Estudo Bíblico Ezequiel 45. As porções da terra para os sacerdotes, os levitas e o príncipe. Verso 1. Fazem-se primeiro as medidas dos terrenos e depois lançam-se sortes sobre eles. Mas aquele que pertence ao templo e aos sacerdotes já tem predeterminada a sua sorte. Este território de 12,5 km por 5 quilômetros preserva a santidade do templo, havendo só sacerdotes, versos 2 a 4, e levitas, versos 5, morando nas imediações. Depois viria a nova cidade de Jerusalém, de uma banda, verso 6, e o território do príncipe nos dois lados, verso 7. Os terrenos das tribos ficariam além de tudo isso, de cada lado, para que o templo fique como o ponto central dessa nação restaurada. Verso 5. Os levitas. Distinta da dedicada ao templo e à moradia dos sacerdotes a uma área dedicada aos levitas, que auxiliam nos serviços do templo, essa porção também mede aproximadamente 16,3 por 5 quilômetros e fica ao norte da área do templo, área dos sacerdotes. Conforme capítulo 48, versos 13 e 14, para mais detalhes. Verso 6. A possessão da cidade. Ao sul do local do santuário central fica a cidade de Jerusalém, com uma área de cerca de 13,5 a 2,5 km, conforme 48, versos 15 e 20, para mais detalhes. Verso 7. O príncipe, porém, terá a sua parte. Veja a nota em 44, verso 3. Esse administrador, a serviço do reino sob Cristo, terá o seu território em duas partes, uma ao oriente e outra ao ocidente do templo e da área destinada aos sacerdotes e da cidade, descritas no versos 1 a 6. Conforme 48, versos 21 e 22, para mais detalhes. Verso 9. Os príncipes. Aqui se refere aos magistrados, juízes e anciãos. Desapropriações. Essa injustiça, cuja forma clássica se vê no caso da vinha de Nabote, 1 Reis 21, versos 1 a 16, dentro de um século veio a ser rotina em Samaria, Miqueias 2:2. O vivo protesto de Ezequiel se lança em forma simbólica nas medidas imutáveis que se tomam para as heranças tribais. 48, versos 1 a 7. Versos 10 e 11. Balanças. Tem a ver com as vendas feitas a peso. Efa. Tem a ver com as vendas feitas por medida de volume. Bato. Tem a ver com as vendas feitas por volume de líquidos. A honestidade na distribuição e na cobrança dos gêneros alimentícios seria uma bênção em qualquer civilização. Verso 12. Estes são os valores para a cobrança da mercadoria. São pesos de prata. O ciclo, tendo 10 gramas, a gera tendo metade de 1 grama e a mina tendo 500 gramas. Isso quer dizer que a moeda chamada de 5 ciclos terá esse peso em prata pura. O ciclo seria equivalente a $1 americano pelo poder aquisitivo, mas só 30 centavos pela prata. Verso 13. Aqui começa o relatório dos impostos a serem pagos ao príncipe, como se vê no verso 16. Do trigo e da cevada, produzida pela colheita, uma parte entre 60 irá para o príncipe, verso 13. Do azeite será cobrado por 1 cento, verso 15. O príncipe seria mordomo da tesouraria nacional, cuidando da ordem cívica e das despesas do templo e das ofertas religiosas, verso 17. Verso 15. Eles trarão como oferta um cordeiro a cada 200 de seus rebanhos, ou 0,5%. Versos 18 a 25.
As festas anuais para as nações são aqui delineadas. As festas no período do milênio incluem 3 das 6 ordenadas em Levítico. 1. Páscoa. 2. Pães asmos. E 3. Tabernáculos. As outras 3 festas levíticas não serão mais celebradas. 1. Pentecostes. 2. Trombetas. E 3. Expiação. Muito provavelmente, elas serão excluídas porque apontavam profeticamente para o que já foi cumprido e não servem mais ao propósito de rememorações significativas, como a Páscoa e a dos tabernáculos continuarão a fornecer. Versos 18 a 20. Expiareis. O dia da expiação nunca é mencionado, mas Deus institui uma festa até então não celebrada para dar início ao ano novo, com uma ênfase na santidade do templo. O primeiro mês, Abib, corresponde a março-abril. Parece que essa festa dura 7 dias, verso 20. Isso indica de que ainda haverá pecado nesse reinado, cometidos pelas pessoas que entraram vivas e por seus descendentes. Essa data do Ano Novo foi estabelecida por ser o mês em que Deus libertara seu povo da escravidão do Egito. Êxodo 12, 2. Verso 20, 7º dia. Alguns entendem 7º mês, havendo, pois, um dia de expiação para iniciar cada metade do ano. Verso 21 a 24. A festa da Páscoa e dos pães asmos são combinadas, como no Novo Testamento, e têm seu foco na lembrança da libertação da nação do Egito, feita por Deus e da morte de Cristo, que forneceu a libertação do pecado. Elas continuarão a ser celebradas no milênio como uma festa de uma semana para rememoração, que servirão ao mesmo propósito que o pão e o vinho fazem agora. Ver Êxodo 12 a 15 para mais detalhes. As 3 festas anuais de peregrinação que deveriam ser observadas na lei mosaica eram: 1. Pães asmos. 2. Pentecostes. E 3. Tabernáculos. Êxodo 23, 14 a 17. Números 28, 16 a 29, 40. Deuteronômio 16, de 1 a 17. Elas foram modificadas com a instituição das 3 descritas em 45, de 18 a 25. O Pentecostes foi substituído pela nova festa dos versos 18 a 20. Ainda há algumas partes modificadas das que foram ordenadas na lei mosaica, Números 18, versos 19 a 21. Mas as ofertas descritas do período no milênio são, de modo geral, mais ricas e mais abundantes. Verso 22. A oferta pelo pecado aqui parece ser uma invocação, o que não é, pois o Cordeiro da Páscoa sacrificado simboliza a graça divina e que não fora ela, Israel também poderia ter sofrido grandes perdas na noite do Êxodo. O holocausto, verso 23, é maior do que o prescrito na lei. Verso 25, no dia 15, esta é a festa dos tabernáculos.